10 horas e 25 minutos aqui na Rádio Caçula FM. Estamos de volta ao vivo pela sua 87.9 FM, a rádio da região de São João da Vitória, aqui em Batuque. Estamos aqui ao vivo, uma entrevista com a inspetora Tônia. Lembrando, gente, eu peço a ter desculpas que antes de eu entrar na rádio eu já começo a falar errado. Mas a gente pede desculpas aqui, porque houve uma correção. O nome dela não é Antônia, é porque eu imaginava que realmente era Antônia. Aí eu acabei fazendo a chamada Antônia. É inspetora Tônia. Bom dia, inspetora Tônia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Caçula. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, inspetora Tônia, ex-delegada lá da PRF, né, e atualmente na Ouvidoria Geral do município. Primeiramente, inspetora, bom dia a todos aí, ouvintes da Caçula FM chegando agora, você que está acompanhando no FM 87.9, nas redes sociais também, no Instagram, no site da Caçula FM, na Alexa também. Sejam todos muito bem-vindos, compartilhem inclusive para os seus amigos, familiares aí, valorize a nossa emissora. Estamos aqui com a inspetora Tônia. Primeiramente, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco melhor a região aqui de São João da Vitória, Batuque, quem é a inspetora Tônia? Eu sou filha de Vitória da Conquista, graças a Deus. E nasci numa família muito grande, sou a 13ª filha da família. Morei também em Salvador, casei-me, depois retornei para a Conquista e moro aqui há bastante tempo, né? Retornei, sou casada, tenho 46 anos de casada, 3 filhos, 4 netos. Minha vida familiar é essa aí. E em termos profissionais, meu trabalho, minha profissão, na qual eu trabalhei mais tempo, que se tornou de maior relevância em minha vida, é a Polícia Rodoviária Federal. Por isso me chamam de inspetora Tônia, porque meus últimos 4 anos na PRF, eu exerci o cargo de chefe da delegacia, que equivale a delegado. É o mesmo cargo, só que nessa denominação diferente. Então, as pessoas me conhecem muito como inspetora Tônia. Por que a senhora entrou na PRF? A princípio, eu entrei porque foi uma oportunidade de concurso público. Eu já estava casada, eu entrei na polícia, eu já tinha 15 anos de casada e já tinha 3 filhos. Era uma criança saindo para a adolescência e 2 adolescentes. E nessa época nós enfrentamos um período assim difícil, né, na economia nacional, e eu senti que eu precisava também contribuir com mais uma relevância, com maior importância da questão da família, né? 3 filhos para criar não é fácil, né? Manter escolas, etc. E aí a primeira oportunidade de concurso foi essa. Então foi aquele que chegou. E como eu estava disposta a fazer concurso público, porque eu tinha conhecimento que seria oportunidade melhor, que resolveria mais, né? Então eu agarrei essa oportunidade. Então eu fiz. E depois que eu entrei, eu me identifiquei muito. Muito mesmo. Me identifiquei primeiro com a questão de servir. Eu gosto de servir. Eu nasci para trabalhar. Tanto que eu já me aposentei, mas eu voltei a trabalhar. E me sinto muito bem servindo. Então isso é uma coisa muito forte. E eu me identifiquei também com o trabalho, porque lei sempre foi muito importante para mim. Eu também cursei uns anos na faculdade, depois em Salvador, na Católica, Direito, né? E depois retornei para a Vitória da Conquista, onde na época não tinha direito, e terminou que isso aí ficou superado devido a ter filhos, né? Família. Então, como foi que eu fiquei nessa parte? Eu já dei uma pulada aí. Então, eu entrei na polícia, me identifiquei com a profissão
demais por servir, por ajudar, por proteger, esse instinto também de proteger, uma coisa muito forte em mim. Eu sempre gostei de fazer ações que protegessem, que tivessem prudência, que pudessem evitar danos maiores, tanto físicos, danos de qualquer forma. Então eu encontrei ali uma oportunidade maravilhosa que eu me sentia muito identificada. Então o trabalho na PRF foi muito bom para mim. Claro que eu cresci muito mais, amadureci mais ainda, me humanizei, passei a entender e a ser mais compreensiva, mais compassiva com o ser humano. Porque as coisas acontecem e muitas vezes as pessoas são julgadas e você não sabe o que há naquela história daquela pessoa. Então, isso aí foi uma coisa que me ensinou muito também. A compreender o ser humano, me tornar mais humana, me aproximar mais das pessoas. Então, minha história dentro da PRF foi essa aí. E também na PRF eu tive a oportunidade de trabalhar pelos próprios colegas, né, em defesa de nós próprios, em causas nossas, né, da nossa corporação, do efetivo. E eu atuei muito, né, em sindicato, né, representando o sindicato aqui em Vitória da Conquista. Viajei muitas vezes para Brasília, né, o sindicato enviava, né, custeava para que a gente pudesse ir fazer o trabalho junto no Congresso. Enfim, eu fiz muito essa parte também de sindicato em defesa dos servidores da Polícia Rodoviária Federal, e também teve uma parte muito importante que foi em defesa das mulheres policiais. E aí é sobre esse assunto que nós vamos falar agora, inspetora Tônia, porque a senhora participou do concurso em 1993, Sim. Entrou na turma de 1994. Sim. Nós estamos em 2024 e hoje as mulheres, elas têm um espaço de poder que é muito discutido e também abraçado muitas vezes, né? Mas, por exemplo, lá em 1994, uma mulher na PRF em um cargo de poder, como era para a senhora? Olha, eu nunca vi assim, de uma forma assim, muito assim, vendo muita diferença. Eu sempre pensei o seguinte, aquilo que me incomodava, que me preocupava, seria eu precisar manter o orçamento doméstico e não conseguir. Então, para mim, o medo, se tivesse de existir um medo, porque as pessoas sempre pensavam, e você não tem medo? Ser policial e tudo. Então, a questão do medo. A questão também do preconceito por ser uma profissão mais masculina. Eu nunca tive problema com isso. Porque meu pai, seu Viana, que ontem seria aniversário de nascimento dele, seria aniversário de 107 anos. Meu pai deu uma educação, embora assim severa, mas ele sempre colocava a gente para assumir responsabilidades. E ele não tinha uma coisa que ele dissesse, isso aqui mulher pode, homem não pode. Então ele mandava a gente fazer as coisas, vai lá. Me soltou uma vez em São Paulo, meu pai morou em São Paulo também, e a gente de vez em quando ia passar férias lá também, ele tinha essa casa, tinha um apartamento lá, e aí me jogava, vai lá na Santa Efigênia, era no centro a casa, vai na Santa Efigênia, eu com 12 ou 13 anos, para comprar tal coisa. Me dizia onde era, me ensinava onde era, mas eu tinha que andar a pé, e São Paulo, muitas vezes, tem medo, né? Dá medo, né? Porque é um lugar muito grande, muito diferente de Conquista. Pois é, ele fazia isso. Ele botava a gente também, eu, minha irmã mais nova, recomendada dentro do ônibus com motorista. Na época podia, hoje ninguém faz mais isso. Mas dizia pra gente viajar e ir pra São Paulo. Quer dizer, umas coisas assim que meu pai fazia, que botavam a gente pra despertar a capacidade, a força, a coragem. E aí, foi assim que eu acredito que isso influenciou muito. Então eu não via dessa forma. Então tem um outro detalhe, é que eu tive um professor, quando eu soube de concurso, que saiu esse concurso, eu tinha entrado num curso que dava contabilidade, que dava outras matérias assim, mas aí o professor, veja só, 3 homens, eu vou contar para vocês os 3 homens que me influenciaram. O professor
Eu falei com ele, mas esse concurso para mulher também? Ele disse, sim. Eu disse, eu não sei se eu faço. Aí ele disse, não, faça porque você não sabe como as coisas acontecem no Brasil, isso pode mudar, né? Ninguém sabe do futuro. E aí ele me incentivou. O nome dele era Naldo. Ele me incentivou. Depois, quando eu também falei do concurso e eu fiquei sabendo como seria o trabalho, e eu conversei com meu marido disse que não teria problema. Nós já tínhamos 15 anos de casado, 17 entre namoro e casamento, uma relação de confiança, de amor, uma relação estável. E meu marido, cabeça boa, né? Nunca teve esse negócio, nunca teve nenhuma restrição, ao contrário de algumas que não puderam assumir porque o marido não deixou. Perderam, né? E aí, meu marido concordou. E o outro homem foi meu pai. Meu pai também aprovou, aceitou, achou que era bom, que era ótimo, me deu uns conselhos sobre como me portar nesse ambiente para onde eu iria, né? Conselhos sobre ética, sobre questões morais, sobre a questão de honestidade, enfim, ele me alertou para várias situações. Então, minha entrada na polícia foi dessa forma. Eu tive incentivo, posso dizer, de 3 homens. E 3 homens que foram muito importantes. E ainda são, né? O Naldo nunca mais eu vi que foi o professor, mas eu também agradeço a ele. Então eu entrei dessa forma. Na época que eu entrei, infelizmente houve, inclusive mulher, não deveria ser, né? Que nós deveríamos nos aliar umas às outras, que olhava com desdém, olhava assim, fazendo pouco, ou dava aquele sorrisinho, né? Como se dissesse, vai ser polícia, né? Vai ser polícia, imagina que vai. Pois é, só que depois que eu entrei, quando eu entrei, mas acho que 6 mulheres entraram. Já tinha 2 antes, que tinham entrado uns 8 anos antes da gente, só elas 2. Foram desbravadoras, Ildete e Jusernanda. E depois, aí quando nós já estávamos lá dentro e que as pessoas foram se habituando, foram se acostumando, começaram, algumas conhecidas, começaram a pesquisar quando seria o próximo concurso. Então veja o papel que tem quando você adota atitude, tudo que você faz reverbera no mundo. Isso, eu sempre fui pessoa que teve assim, fui referência para alguém, fui exemplo para alguém. Claro que principalmente para aquelas pessoas que estavam no meu entorno, né? Mas assim, nossa, como é que ela fez isso? Nossa, como fez aqui? Meu primeiro trabalho, quando eu era solteira, sabe de que foi? Meu primeiro trabalho foi um representante de vendas. Na minha casa, nenhuma das mulheres enfrentou esse tipo de trabalho, porque era um trabalho para homens. Eu tive irmão que disse, você vai ser caixeiro viajante? Quando eu fui ser, mas foi o emprego que eu achei. Então, eu sempre fui de segurar as oportunidades. Porque às vezes a oportunidade passa só aquela vez em sua frente e depois nunca mais. Então, meus trabalhos sempre foram dessa forma. Foram trabalhos que as pessoas achavam que era para homem e eu agarrei. Então, nunca tive preocupação com relação ao trabalho de fazer nada. Até quando eu trabalhei em hotel, porque eu sou filha de hoteleiro, e em Salvador eu também trabalhei em hotel, como telefonista bilíngue na época. E quando eu trabalhava lá, de vez em quando surgiu a oportunidade de tomar conta de criança de hóspedes. Eu trabalhei no hotel 5 estrelas, né, no Baioton, e muitas vezes eu ganhei um extra na hora que saía do meu horário de serviço para ir tomar conta. Então eu fui babysitter. Então, era filha de Silviana, era uma pessoa conhecida, eu nunca tive problema nenhum em fazer nada. Nada. O que tivesse de trabalho, eu encarava. Então, eu me identifico muito com o trabalhador, com pessoas de todos os tipos de trabalho, e me sinto muito à vontade dentro do que eu faço e que eu continuo fazendo, continuo atuando, né? Hoje, como ouvidora da guarda. Quando a senhora fala, né, sobre isso, o que passa a mensagem é que a pessoa precisa agarrar as oportunidades, porque o destino, ele não vem ao acaso.
Então, quando aparece uma oportunidade, é algo que lá na frente a gente vai agradecer aquela oportunidade. E quando a senhora tomou essa atitude e teve a ajuda de 3 homens, inclusive, para que a senhora assumisse essa oportunidade que a senhora teve de passar no concurso da PRF, a senhora automaticamente deu um exemplo para que outras mulheres também falassem assim, não, olha, primeiramente algumas fizeram desdém, né, porque é algo novo. Quando é algo novo, muitas pessoas acabam ficando com medo, né, não vai, e não só com medo, como também imaginam que não vai dar certo, e acaba colocando aqueles empecilhos que não atrapalhou a senhora, e a senhora serviu como exemplo para muitas pessoas. Hoje já é comum o trabalho. Claro, hoje está muito mais fácil. Hoje o número de mulheres que estão na Polícia Rodoviária Federal é enorme e fazem coisas mais ainda do que eu fazia. Colegas que trabalham aqui em pelotão de choque, colegas que são piloto de aeronave e que também trabalham no esquadrão de motociclistas e que trabalham naquele combate direto com a criminalidade, fazendo aquilo que é mais assim, perigoso. Então, você vai vendo que isso é um crescendo e que as mulheres têm condições de fazer qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa, sendo mulheres, sem precisar adotar atitudes masculinas. O que eu preciso destacar é que as pessoas às vezes falam assim, aquilo ali é bravo igual um homem, aquilo ali é valente igual um homem. Por que comparar igual ao homem? Porque isso é algo que ficou injetado ali, introjetado na mente das pessoas, como se as mulheres não tivessem essas características de modo natural e sempre está tendo que ser comparado com o homem. Ora, nós não precisamos desse comparativo e também não estamos colocando dessa forma para mostrar que a gente é melhor ou é pior ou está competindo. Simplesmente é importante que a gente destaque, que deixe evidente que nós, na criação de Deus, somos todos iguais. Somos filhos de Deus, fomos dotados de capacidade infinita e sexo masculino, sexo feminino é porque é na união dos dois que se dá a luz, que o mundo cresce, que a criação vai crescer. Então, não se trata de quem tem mais força. Antigamente, quem tinha mais força, braçal, o homem, parecia que ele valia mais. Mas e a força da inteligência? A força da sabedoria para poder resolver situações que de forma braçal ela não tem capacidade, porque o homem realmente veio dotado de uma força maior que a mulher pode desenvolver se quiser. Eu não quero ficar fortona igual um homem, porque músculo demais não combina comigo. Eu gosto de ter músculo para me sustentar, para eu ficar com mais saúde. Mas eu não quero ficar parecida com homem. Mas, a gente não precisa disputar nada. Mas a gente tem capacidade, a gente tem força, tem valentia, tem coragem, tem ousadia. E não pode ser discriminada dizendo aquilo ali é brava igual um homem. Ou então, quando a mulher fala de uma forma mais firme, mais convicta, mais assertiva, mais ousada, aí vai dizer que a gente está sendo bruta porque está falando igual um homem. Ela fala igual um homem. Pelo amor de Deus. Agora, só que é o seguinte, pessoas são pessoas. Tem homens que têm uma natureza mais... eu queria dizer, uma natureza assim, que aceita mais, né? Que é mais flexível, tem outros que não, tem mulheres que têm uma natureza mais flexível, outras não, outras se pronunciam de uma forma mais assim, contundente, como eu, por exemplo, eu sempre falei assim, eu tentei ser uma pessoa assim, mais delicadinha, falar mais baixo, falar com a vozinha mais mansa, mas... Isso eu tentei isso, mas isso é contrariar algo que é natural em mim e que com certeza foi criado por Deus. Eu sou única.
Cada pessoa é única. E eu tenho que aceitar isso também. Isso é diferente de ser grosseira e de ser mal educada. Agora, meu jeito de falar é sem falar que eu descendo de italiano, meus bisavós italianos, aí a gente fala alto natural. Naturalmente. Quando a senhora falou aí sobre a questão que não tinha medo realmente naquele momento por assumir aquela função. Hoje, como ex-inspetora, né, e aí existe no Brasil, não sei se muitas pessoas vão concordar, mas existe no Brasil aquele receio de muitas pessoas que já trabalharam na polícia, pessoas que já trabalharam infelizmente, tendo que combater o crime, né? E que hoje são ex-policial, ex-delegado, ex-inspetoras, ex-investigadores, e essas pessoas ficam com aquele receio. Não, agora eu saí da polícia, o que pode acontecer na minha segurança, vamos dizer assim. A senhora, por ter trabalhado na PRF, Polícia Rodoviária Federal, é um órgão tão importante porque muitas vezes o crime organizado ele passa pelas rodovias, através de carros, de caminhões, até de ônibus, entendeu? Então, quer dizer, infelizmente, muitas vezes a pessoa que está ali na Polícia Rodoviária Federal tem que combater realmente o crime. E agora, como ex-inspetora, como uma pessoa que já saiu da polícia, a senhora tem esse medo ou ainda está tranquilo para a senhora? Medo não. Medo não tenho mesmo não. Claro que eu não sou uma pessoa imprudente. Se eu sei que determinada localidade é meio esquisita, é meio assim, tem risco, tem como é que se diz, fama de ser um lugar mais perigoso, eu não vou desnecessariamente passar por aquele local ou passar por determinado horário, né? Na questão, por exemplo, de ir para lugares, no tempo que eu fazia corrida, tinha um trecho lá da estrada da UESB, que a partir de 6 horas dava assalto, eu não ia naquele horário, eu só ia determinado trecho. Então, é a questão de prudência, de bom senso, né? Não tenho medo. Tem uma coisa importante a dizer. A maneira que a Polícia Rodoviária Federal trata as pessoas, vou dizer da minha experiência, junto com meus colegas da PRF. Nunca precisei ser agressiva com ninguém. Minha força, minha autoridade foi sempre através da fala. Faça isso, bote o carro ali, passe para cá e desse jeito. Parece que a minha voz sempre teve essa autoridade e as pessoas obedeciam. Mas é porque tudo que eu falava era de acordo com a lei. Era porque a lei permitia. Então, dessa forma, nunca precisei dar um empurrão. A ação mais agressiva que eu tive que fazer foi imobilizar uma pessoa com distúrbio mental, que era baixinha, era uma mulher. Então, eu consegui imobilizar, porque ela estava fazendo quebradeira num restaurante na estrada. Então, mas eu nunca precisei ser agressiva. Eu sempre tratei bem. E eu via meus colegas também tratar bem. Mesmo aquele assassino que a gente tinha acabado de prender, que tinha ordem de prisão, que estava ali, assassino, confesso, todo mundo sabia, porque viu a ficha dele, né? Ali, e aí, mas o tratamento da gente era totalmente de ser humano, cidadão. Um cidadão desse, a gente fica às vezes, esse é cidadão criminoso, mas é a questão do respeito, é uma postura que a gente tem. Então, ninguém pode chegar, eu não deixei ninguém com ódio de mim. Eles ficavam com raiva por causa da fiscalização, que a gente tem que ser firme e tudo, mas eu nunca fui assim, nunca saí para sentir que aquela pessoa tinha ficado com ódio, que desejasse vingança. Então eu ando tranquilamente pelas ruas de Conquista. Agora tem uma coisa, eu continuo sendo policial. Minha alma continua sendo policial. Onde eu ando, por exemplo, se eu vou para casa, se eu chegando em casa de carro, eu percebo que tem alguma coisa esquisita ali, que tem alguém com atitude suspeita, eu passo direto, eu não entro. Eu espero, eu dou uma volta e fico olhando se aquela pessoa saiu ou se ainda tem alguém com atitude suspeita. Então são alguns cuidados que a gente tem e vai levando a vida assim. Com certeza. E eu perguntei isso por conta que no contexto atual, muitas pessoas acabam tendo esse receio, vamos dizer assim. Mas como a senhora disse, né, a questão da prudência
é que vale mais a pena. E como a senhora falou, né, não tratou nada fora da lei. Por mais que a senhora, e a senhora e qualquer outra pessoa que estiver na polícia, tem que prender alguma pessoa, tem que fiscalizar alguma pessoa, mas não foi a senhora que criou aquela lei. E também tem que tratar aquela pessoa como um cidadão normal, porque o direito já diz isso. Porque, na verdade, por mais que ele é um assassino, por mais que ele é uma pessoa totalmente fora da lei, mas o direito permite que ele possa, por exemplo, recorrer posteriormente, ele pode ser preso, mas de uma forma cautelosa e tal. Tem que seguir a lei. E quando a senhora assumiu o posto da PRF, a senhora assumiu e declarou que ia seguir a lei. Exatamente. É a questão de não ser arbitrário. Porque o que muitas vezes gera revolta são as arbitrariedades. Então, eu procurei sempre fazer tudo de acordo com a lei. Com certeza. São 10 horas e 50 minutos agora aqui na Rádio Caçula FM. Vamos a um rápido break, um rápido intervalo. E no intervalo a inspetora Tônia vai provar aqui dos produtos Salles. E daqui a pouquinho, quando a gente voltar, a senhora vai dizer se gostou, tá bom? Vou comer esse biscoitinho que tá com a cara ótima. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bate-papo. Daqui a pouquinho a inspetora Tônia vai falar agora do momento atual. Ela falou da PRF, do momento que ela já atuou. Agora ela vai falar do momento atual de 2024 com muitas novidades. Então fique aí, você que está sintonizado na Caçula FM, compartilhe, tá bom? Fale com seus amigos, com seus vizinhos para ligar com a gente. 10 horas e 51 minutos, eu volto já já. 11 horas e 1 minuto, 11 e 1, já estamos de volta ao vivo aqui pela sua Rádio Caçula FM 87.9. Estamos aqui entrevistando a inspetora Tônia, ela que é ex-delegada, ex-inspetora da PRF de Vitória da Conquista. E falamos, né, anteriormente, né, que iríamos tomar um cafezinho aqui, com os produtos Salles. Para você que está aí do outro lado do rádio, procure no seu mercado, procure aí nos mercados próximos da sua residência, produtos Salles, que é um produto 100% de São João da Vitória, de Batuque. É um produto, inclusive, natural da nossa região. Então, por isso, valorize, né? Procure aí no mercado. E eu, claro, né? Já estou aqui gordinho, mas não estou parando de comer. Voltou o intervalo e eu estou aqui ainda comendo. E a inspetora Tônia, eu falei com ela para ela provar junto com o cafezinho. E agora ela vai falar para você, ouvinte, o que é que ela achou. Gente, que coisa boa, viu? Um lanchinho assim, no meio da manhã. E tem um palitinho, que é uma delícia. E tem um outro aqui, muito bom, que é um folhado, tem uma açuquinha por cima. Gente, é bom demais. Olha, com café combinou demais. Tá de parabéns essa fábrica, viu? Os produtos Salles, que coisa boa. Não conhecia, achei muito bom. Aprovado, viu? E além do biscoito palito, nós temos o biscoito americano, o cristal especial, que é esse aqui. Esse folhado, né? Que tem e o cavaco de coco. Então, outro que eu gosto. É uma linha com 4 tipos de produtos Salles. Para você que está acompanhando aí por imagem, o produto é dessa forma, tá vendo? O slogan é dessa forma aqui, ó. Então, quando você chegar lá no mercado, procure, tá bom? Procure o biscoito Salles, que é produzido em São João da Vitória, em Batuque. Então, quer dizer, é um produto da nossa região. Então, valorize o produto da nossa região, porque, como sempre a gente fala, quando você valoriza o que é da nossa região, o capital fica na nossa região. Exatamente. Né? O capital não vai para outra região. Então, o capital fica na nossa região. Vamos lá, vamos voltando aqui, falando com a inspetora Tônia. Ela falou anteriormente sobre como foi o trabalho dela na PRF. E agora ela vai falar sobre o momento atual. Posteriormente, inspetora, depois que a senhora saiu da PRF, a senhora entrou na Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Vitória da Conquista. Como é que foi o trabalho lá? Olha, eu quando entrei já estava quase 5 anos aposentada. Não, já tinha 5 anos de aposentada. Na verdade, eu não estava
pretendendo, não pensava em voltar a cumprir horários de trabalho, mas na época o então prefeito Erzen Guzmão, querido e saudoso Erzen Guzmão, me propôs trabalhar com ele caso eu não fosse eleita vereadora, né? E aí ele pensou justamente em me colocar numa função que tinha bastante a ver, que era a questão do trânsito, né? Então, depois que o prefeito se foi, né? Partiu, infelizmente, quando a prefeita assumiu, ela garantiu o compromisso do prefeito, né? É uma coisa assim que eu acho maravilhosa, justamente que a prefeita tem essa lealdade com os amigos, né? E respeito ao compromisso firmado. Mas eu assumi a coordenação de trânsito na CEMOB, mas com menos de 2 meses a prefeita me convidou para assumir a Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu nunca fui de dar para trás, como já falei, é meu perfil mesmo. Eu sou de enfrentar os desafios, eu sou de abraçar. Eu sinto o seguinte: veio para mim, é porque é para eu assumir. São as questões que eu digo de oportunidade. Eu acredito muito em Deus. E como eu sinto essa ligação muito grande, eu acredito que tudo que vem para mim, até que seja para me desagradar, que não seja para me desagradar, mas que me desagrade ou que eu não consiga entender naquele momento, eu sempre penso que é desígnio divino, aceito e vamos em frente. E isso aí foi mais um desafio que foi colocado à minha frente e eu assumi. E ali fiquei durante, como secretária, foi 1 ano e uns meses, não me lembro quantos. E depois desse período aí, que foi um período também com experiência muito boa, eu agradeço muito porque a prefeita teve essa confiança em mim, a prefeita acredita muito nas mulheres. Eu sou sortuda de estar nesse governo. Um detalhe importante é que quando eu fui chefe da PRF, naquele mesmo ano, a chefe do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que é o órgão máximo, né, da Polícia Rodoviária, que fica em Brasília, mulher, a chefe do governo federal, também mulher, e eu mulher. E neste ano em que a prefeita terminou por ser a prefeita, assumir, né? Ela era candidata com o prefeito para ser a vice, mas assumir, eu também entrei com essa primeira mulher. Então tem umas coisas assim muito interessantes, né? Uns detalhes assim importantes. Eu sou muito ligada em sinais. Eu fico prestando muita atenção nos sinais que a vida vai dando. Então eu assumi, fiquei esse período, fiz um trabalho que eu me dediquei bastante. Tudo que eu entro, eu mergulho. Eu me sinto assim muitíssimo comprometida. Uma coisa que foi desenvolvida muito em mim através da educação de meu pai foi o senso de responsabilidade, de compromisso. Então eu me esforço, me dou inteira por aquele trabalho. Então eu fiz tudo que foi possível. No momento que eu senti que já não era aquela mesma direção para mim, eu procurei a prefeita e comuniquei. E um pouco depois, a prefeita já me colocou numa outra função que me agradou bastante. Que foi a Ouvidoria Geral do município. Claro, porque ali entram eu trabalho dentro da ouvidoria, porque a Ouvidoria Geral, ela concentra o núcleo de ouvidorias, né? E eu estou, neste momento, exercendo a função de ouvidora da guarda. Embora dentro desse complexo de ouvidoria geral, eu realize mais do que isso. Eu trabalho dentro daquilo que a ouvidoria necessita e que nossa ouvidora, que é minha chefe também, né? Ela é minha chefe porque eu estou lá dentro,
minha secretaria é outra, mas na verdade eu tenho 2 secretários, né? Porque como se dissesse assim, um é de fato, outro de direito, né? Mas, então, eu trabalho lá dentro na ouvidoria, e também estou me sentindo muito bem, porque é um trabalho que coloca as secretarias, os serviços oferecidos num teste de qualidade, porque a ouvidoria é aquela que escuta a voz do cidadão, quando o cidadão já até visitou as secretarias e não teve sua demanda atendida, ou tem alguma queixa. Mas lá também entram, inclusive, elogios. Há pessoas que querem elogiar aquele atendimento, entram sugestões, reclamações e denúncias também. Então, tudo aquilo que eu sei que vai poder melhorar a qualidade do serviço, aquilo ali me agrada muito. Eu me sinto muito encaixada dentro daquele serviço, né? Então, o trabalho que eu realizo lá é analisando o retorno das secretarias, o que as secretarias respondem às demandas que nós enviamos, que chegaram à ouvidoria, e aí aquela resposta, se estiver dentro daquilo que foi demandado, se responder, não significa que tenha que responder atendendo, mas se não atender, é preciso justificar, uma justificativa plausível. Se não poder, se não responder, sim, aí respondendo de acordo, vai ser concluída aquela demanda e o cidadão, o manifestante, vai receber a resposta. E tudo isso tem prazo. E se nós cobramos, nós acompanhamos tudo, e aquilo ali é monitorado para que o prazo não seja extrapolado. Agora, se a resposta não for satisfatória, nós retornamos à secretaria pedindo que fale melhor, ou que complemente, enfim, aquilo fica recebendo um tratamento de qualidade, porque o compromisso do governo com as pessoas é justamente para que os serviços que o cidadão tem direito, porque ele é um pagador de impostos, que eles sejam retornados em serviços, né, os impostos, de forma satisfatória e de acordo com o que o cidadão merece, que ele precisa, né? Então, participar desse tipo de trabalho me deixa muito alegre. Eu me sinto muito feliz estando fazendo o que estou. Como a senhora falou no início, né, que a senhora sempre trabalhou em defesa de todos e com sempre a vontade de servir. E agora, quando chega na Ouvidoria Geral do município, é um momento melhor ainda, que aproxima mais a senhora ainda, sim, do público. Sim. E eu escuto também diretamente. Há pessoas que desejam ser atendidas por um ouvidor presencialmente. Elas não querem que aquela demanda dela seja anotada, seja registrada por alguém, né, que tem o quadro, a equipe que faz isso, né? Lá na ouvidoria tem as salas individuais que a pessoa pode conversar, isso ninguém escuta. Tem outras pessoas que ligam e passam pelo telefone, tem outras que fazem através do site da prefeitura, onde tem o da ouvidoria, faz pelo web, né? E ainda pode ser através de carta também. Então tem várias alternativas, né? Então, mas tem gente que quando quer ser ouvido pela própria ouvidora ou por um dos ouvidores. Se nós temos mais um ouvidor atualmente, tem a ouvidora geral e o ouvidor da saúde, eu como ouvidora da guarda. E aí a gente também escuta e anota e fica ouvindo aquela demanda ali o tempo todo. Então é um trabalho muito importante, as pessoas precisam ter consciência do que é o trabalho da ouvidoria, que é aquele acompanhamento das demandas, das necessidades do cidadão, e é um termômetro para o próprio governo e para as secretarias
de onde estão os pontos para terem uma atenção maior para poder melhorar, para poder crescer naquele serviço. Então, é um trabalho muito importante. Eu me sinto muito grata à prefeita por estar lá. Acho que ela entendeu direitinho o meu perfil, me botou num lugar que deu certinho comigo. E que agora está tendo um retorno muito bom. A senhora está contribuindo muito para o município. Ah, sim, eu acredito que sim. Com certeza. Agora, em Vitória da Conquista, 11 horas e 15 minutos, a inspetora Tônia, atualmente, nós estamos em 2024, ano de eleições, a inspetora, ela já se coloca aí nas redes sociais como pré-candidata a vereadora. Verdade ou mentira? É verdade, sim. Sou pré-candidata e através do Partido Republicanos, né? E é onde eu também sei que vai ser possível esse emprego de tudo aquilo que eu já aprendi, que eu vivi, de tudo aquilo que hoje eu já expressei aqui, né? Então, realmente eu sou uma pré-candidata. Isso que te motivou a ser pré-candidata a vereadora? Olha, quando eu estava na PRF, como eu já tinha falado no começo, várias vezes eu visitei o Congresso. Na época, não passava pela minha cabeça ser vereadora. Não. Mas eu já fazia um trabalho político. Eu acho que eu não tinha nem muita consciência do que aquilo representava e do que aquilo tinha a ver comigo, né? Aí depois, passados anos, né, eu já estava prestes a me aposentar. Na verdade, essa consciência assim maior do que eu poderia fazer dentro de um contexto político, né, de ambiente político, já foi antes um pouco, porque na própria PRF eu também fui despertando para várias coisas que são resolvidas dentro desse ambiente político, né? O nosso destino da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, ele é decidido pelos poderes, né? O legislativo, por exemplo, aqui no caso de Conquista, né? Uma Câmara de Vereadores, são leis que são votadas, né? E muitas vezes a pessoa diz, mas isso aí eu não gostei, não devia ser assim. No entanto, não comparece, não assiste. Hoje a gente pode assistir de forma remota, você não precisa nem ir lá. Verdade. E aí você pode acompanhar, você precisa opinar, aí vai votar e você não opina. Então, quando eu já estava na PRF, eu já fazia uma atuação também através de internet. Eu me cadastrei no Senado, me cadastrei no site também da Câmara de Deputados, também de STF, porque eu queria opinar. Eu sempre fiquei incomodada de ver as coisas acontecerem e eu não falar nada. Eu preciso participar. Minha voz precisa ser ouvida. Então, esse espírito aí sempre foi muito forte em mim. Então, eu querer opinar. Então, aí depois que eu fui vendo que realmente, fui tomando consciência que realmente a política, que a Câmara, que que tanto a Câmara dos Deputados, Senado, o Congresso e aqui no município, que decidem, eu senti essa vontade de atuar melhor. E senti, eu disse, só tem um jeito, é eu entrar. Eu preciso entrar para ver o que acontece lá dentro da casinha. O que acontece na Câmara, na casa do povo. Eu quero ver o que tem lá dentro. Eu quero opinar. Porque na hora que tiver alguma coisa que esteja muito absurda, eu vou querer falar. Eu vou querer expor minha opinião, que com certeza é a opinião de muita gente. Mas tem gente que é tímido. Ou às vezes até sem tempo. Ou às vezes acomodado. Enfim, eu queria falar. E aí eu fui entendendo que esse papel que eu queria... Isso que eu queria fazer se encaixava dentro de atribuições de um vereador. Eu disse, então, eu vou me candidatar. E foi assim que eu entrei. Sem falar que antes que eu decidisse,
houve pessoas, porque eu sempre fiz muita postagem de uns anos, um pouco antes de eu me aposentar, eu comecei a fazer muita postagem política. E aí as pessoas foram falando, você deveria se candidatar. E foi passando o tempo e aí eu fui vendo que realmente a forma de eu contribuir, se eu não posso contribuir para mudar o país, eu posso contribuir para mudar uma célula que se chama município. E dentro disso aí, se todos em cada seu município puder contribuir, no geral vai ter um resultado de mudança para o Brasil. Muda primeiro o estado e vai mudando, aquilo vai reverberando e muda aí pelo Brasil. Então as mudanças acontecem assim. Às vezes você pensa, você quer salvar o mundo? Não, eu não quero salvar o mundo porque é impossível. Mas eu posso fazer alguma coisa por aquilo, por aqueles e por aquela cidade que está mais próximo de minha realidade. Então eu posso fazer alguma coisa por minha cidade, por minha comunidade. Então é assim, essa participação deveria ser muito maior do cidadão. Então, onde eu estou, que a pessoa fala alguma coisa, eu digo, se candidata. A pessoa às vezes está queixando, porque tem isso, porque não sei o que, no Instagram mesmo, numa postagem da prefeitura, tinha um rapaz, ele fez várias queixas, né? Porque isso, porque devia ir ser moço. Se candidata. Se candidata porque a gente precisa de gente dessa forma. Aí ele disse, eu já tinha pensado nisso. Eu disse, pois é. Você quer interferir? Se candidate. Porque às vezes é fácil você ficar só criticando, né? Só criticando e não oferece soluções, né? Mesmo que não queira se candidatar, não tem que ser, todo mundo não vai ser, que só não tem lugar para tanta gente. Mas a pessoa precisa ter uma atitude política. Todos nós somos políticos. A gente usa de política dentro de casa. Para falar com as pessoas que trabalham, para se relacionar com a família. Você usa de política, você tem suas estratégias. Então, ali você também pode contribuir com o município, mandando ideias. Lá na ouvidoria também chegam sugestões, viu? E às vezes sugestões muito interessantes. A gente encaminha para a secretaria e a secretaria sinaliza que vai prestar atenção naquilo ali. Então veja que é importante. Isso é participação cidadã. Isso é ter espírito de cidadania, que todo mundo precisa tomar posse. E não ficar se achando que não participa de nada, que não tem nada a ver, que aquilo fica só para os grandes. Não é nada disso. Todos nós somos cidadãos. Todos nós somos responsáveis por essa cidade, pelo cuidado da cidade. Não é o gari, o carro de lixo, de recolher lixo, que é responsável pela limpeza. Ele recolhe a limpeza que a gente seleciona, que escolhe e bota ali na porta no horário que vai passar. E sabe que vai passar para não deixar lá para cachorro, para bicho não rasgar o saco. Então, você sabe, você contribui. Você, como cidadão, não joga nem deve jogar lixo na rua, nem latinha de cerveja ou latinha de refrigerante. Não pode. Minha bolsa é cheia de papelzinho. Por quê? Eu não jogo nada no chão. Mas isso é uma disciplina que foi, um hábito que foi depois de anos. Porque quando eu era criança, não existia isso. Inclusive aqui em Conquista tinha ruas de terra. Então se a gente chupava uma bala, descartava o papel na rua. Depois a gente vai aprendendo e a gente precisa aprender e crescer e evoluir. Sair desse nível de cidadezinha de roça e passar para um lugar onde você precisa conviver com a população maior, onde os problemas são macro e você precisa fazer sua parte para manter aquele equilíbrio. Senão acontece muitas vezes dos bueiros entupidos de lixo aí, porque outro e mais outro joga alguma coisa ali, descarta, é entulho, é não sei o que, e aí termina entupindo. Então, esse espírito de corpo é muito importante. É muito importante. Nós somos uma cidade, nós somos uma sociedade, uma comunidade e precisamos nos ajudar. O que é a prefeita? É uma administradora. O prefeito é um administrador. Ele está ali para gerenciar, para administrar. Então, nós somos parte dessa equipe e dentro do nosso papel é agir dessa forma.
Então, acho que falei aí bastante sobre a questão da cidadania, né? Com certeza. Inspetora Tônia, a senhora falou aqui desde o início, né, toda a sua trajetória, toda a sua história, a sua vida pessoal, como entrou na PRF, passou pela secretaria, está agora na Ouvidoria Geral e se coloca como pré-candidata a vereadora. Nós temos aqui em Vitória da Conquista, talvez até ao contrário de muitas outras cidades, por exemplo, que há muitas mulheres disputando o cargo Sim. de vereadora. Temos uma prefeita, né? Por exemplo, na minha cidade nunca teve prefeita mulher. E só tem uma vereadora já há muito tempo e nenhuma outra consegue entrar. Eu vejo que aqui em Vitória da Conquista é diferente. Aqui em Vitória da Conquista as mulheres têm esse espaço e conseguem Sim. se unir para que consiga ser eleitas Sim. e representar não só as mulheres como também homens lá. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, muito importante, inclusive já desde já agradecendo a senhora por ter comparecido aqui aos estúdios da Caçula FM, agradecendo a todos que acompanharam a nossa entrevista também. Para a gente finalizar, as suas considerações finais, os seus agradecimentos e algo muito importante. O que a senhora pode agregar ainda mais para o município sendo pré-candidata a vereadora? Tendo toda essa história, tudo que a senhora já passou, a vida profissional, pessoal e atual também servindo o município. Agora, como pré-candidata a vereadora, um passo a mais que a senhora está dando na carreira profissional da senhora, na carreira pessoal da senhora. O que a senhora tem a agregar para o município? Olha, tudo isso aí que eu falei já vem sendo aproveitado pelo próprio município, né? Na medida que tem me colocado em cargos. Já é o terceiro que estou no município. Então, como vereadora, eu tenho muito foco nesse trabalho do servidor, né? O que pode melhorar para o servidor, que eu me identifico muito com as questões dos servidores, né? E tanto faz homem ou mulher, mas as questões femininas, né, que hoje se fala muito, está muito em evidência, mas está em evidência porque as coisas estão realmente acontecendo e as mulheres precisam ter esse cuidado que a gente já está vendo que a prefeita tem, foi criada essa secretaria. Então, dentro daquilo que eu já vivi, que eu já realizei, que ainda posso fazer, tudo isso aí eu pretendo colocar à disposição como vereadora, né? Já está sendo colocado dentro do governo, através desse trabalho que eu já venho desenvolvendo, né? Como eu te relatei, que eu já, desde que comecei, e dentro do trânsito, por exemplo, esse do trânsito foi essa fase que eu iniciei, né? Agora eu já estou em outra fase, mas a questão do trânsito nunca vai ser esquecida, porque é algo que fez parte da minha realidade, ainda faz, eu ainda continuo fiscalizando, mesmo andando na rua, eu estou sempre fiscalizando, sempre olhando, o que está fazendo, para isso aí, é a coisa que fica na cabeça da gente. Mas agora acredito que essa contribuição eu vou poder dar muito mais dentro da Câmara, porque ali a oportunidade de elaborar projetos de lei para melhorar questões de trânsito, para melhorar questões pertinentes aos servidores, né? Que esse pessoal são meus colegas. Eu sempre acho que são meus colegas, onde eu passei pelo Sintrans, passei estou pela guarda, e sempre existe essa identidade, e fazer também esse trabalho para melhorar as condições, a segurança e principalmente as condições de trabalho para as mulheres, as oportunidades de trabalho, que as mulheres saibam que há muitas oportunidades que não estão sendo aproveitadas e muitas vezes tem vagas que estão disponíveis para os homens que não são ocupadas e que as mulheres precisam se preparar, se capacitar para assumir. Então, essa questão aí não é só ser bombeira em posto de gasolina, não. Tem muito mais coisa. Eu sei que nesse trabalho que eu venho aí de 2019 para cá, eu já conheci pessoas fazendo outros trabalhos.
é de pedreiro, é hoje a gente vê muito, né, gente que dirige de Uber, mas tem vários outros. Há muitas outras possibilidades, né? Até para lavar carro, você vê muita coisa hoje que são vagas que só homem ocupava e que às vezes estão sem ocupação. Então, enfim, esse trabalho todo aí que eu já fiz, resumindo, é uma contribuição de cidadania e que vai atingir a toda a cidade, município e região também rural, porque dentro da região rural há mulheres, os problemas das mulheres estão em todos os lugares. A prefeita vem avançando muito com essas questões da zona rural e eu pretendo dar continuidade a tudo aquilo que a prefeita vem fazendo, porque as ações têm sido assim muito importantes. A gente está vendo que está crescendo, que está avançando e eu estou também disposta a contribuir com isso. Muito bem, a inspetora Tônia, só agradecendo a você, ouvinte da Caçula FM, todos aqui do distrito de Batuque, todos do município de Belo Campo. A nossa emissora está chegando também em Vereda do Progresso, Cortilote, Poço Verde, Dantelândia, Lagoa de José Luiz, Campo Formoso, Veredinha, muitos outros locais e também pela internet. Minha família está acompanhando lá em Macaúbas, inclusive, a minha estreia aqui na Caçula FM. Eu agradeço a cada um de vocês que acompanhou aqui, muito obrigado mesmo. E um minutinho para suas considerações finais. Muito obrigado, inspetora, tenha uma boa sorte no trabalho da senhora, tá bom? Um minutinho para suas considerações finais. Eu quero